Thank you, Julie. Muito obrigado, Julie. Obrigado a todos. To connect and good afternoon, se good conectarem. morning. Boa tarde. Some of you. E bom dia para alguns de vós. Sejam bem-vindos novamente a este webinar The 2020 Voluntary Medical Male para Circumcision disseminação titled das HIV diretrizes de circuncisão masculina com título Medical Male Circumcision in Generalized Epidemics. de circuncisão médica masculina voluntária, considerações. Of the three ECHO webinars. É primeiro dos três webinars que têm como objetivo disseminar estas diretrizes. Chamo-me Fabian Lesaco. For HIV, hepatitis and TB for Afro-region, based in responsável for Eastern and Southern African countries. Today I'm going to be your host for the first half of this session. Hoje serei o anfitrião da And primeira parte desta sessão. there are a couple of few Existem algumas questões preliminares que devo indicar. Number one, I would encourage, I think, most of us to turn on the cameras so that at least we have face-to-face. Ligar as câmeras para que possamos ter uma conversa presencial, online, e também encorajar que possam colocar os vossos nomes e o nome da vossa organização. Esta sessão está a ser gravada. And we do have the translation facility as well. Nós também temos a tradução e interpretação. Interpretation. Podem ir para o botão de interpretação. Zoom screen. Podem clicar na tela. And also to Portuguese. E podem fazer mute do inglês se quiserem ouvir em francês ou outra língua. Se tiverem algum problema técnico no Zoom, podem falar em privado no chat com o IT. Para aqueles que queiram receber um certificado de participação, devem preencher um pequeno inquérito. Iremos dar o link para poderem ter acesso a este inquérito no final da sessão. Isto vai ser apresentado, isto pode ser acedido nas próximas 48 horas. E também para o uso de dados, a participação, as respostas que serão partilhadas pela OMS. Dados individuais serão mantidos confidenciais e estes dados podem ser utilizados para relatórios, mapas, comunicação, pesquisa, garantia de qualidade e também vão servir para informar, servir como base para novas iniciativas. Também devo recordar que todos que partilham os escritórios devem manter o distanciamento físico de no mínimo 1 metro e usarem as máscaras para que possam minimizar a transmissão da Covid-19. O principal objetivo desta nossa sessão, primeiro, é disseminar as diretrizes de CMMVS da OMS e também apresentar evidências e fatores para recomendação e consideração destas diretrizes, mas também para catalisar e obter debate para melhor compreensão de recomendações, considerações, desafios programáticos e operacionais e também as soluções potenciais para a implementação dessas diretrizes. Estas diretrizes e políticas e anexos estão disponíveis online agora, podem fazer o download
e partilhamos algumas dos links para terem acesso. Nós agora temos 4 oradores na primeira sessão e vou encorajar que os oradores possam cumprir com o tempo que foi-lhes alocado. Vou então agora introduzir o nosso primeiro orador, que é o Sr. Meg, que é diretora para hepatite e programas globais, está na OMS, está baseada em Genebra. Dr. Meg, a audiência está pronta para ouvir, tenha bondade. Muito obrigado, Dr. Fabian. Nós estamos agora a trabalhar sobre, estamos a tentar ver como é que apresentamos os slides. Esta introdução não precisa de slides, porque é uma honra. Estou bastante feliz em poder lançar e partilhar com vocês o novo grupo de diretrizes sobre a prevenção da HIV através de circuncisão masculina médica voluntária e segura para jovens adolescentes e homens. Este é um título muito longo, mas gostaria de dizer que finalmente nós temos diretrizes que olham para todos estes aspectos recentemente e temos dados reais para poder partilhar as diretrizes que dão indicações sobre como prevenir o HIV através do CMMVS. E também isto é importante porque tem um alinhamento muito forte com a expansão do CMMVS dentro da cobertura universal de saúde. Penso que vão poder ver, já viram alguns slides, estão aqui, e vão ver onde é que nós vamos avançar. Podemos apresentar para a visão da apresentação. Isso vai nos ajudar a ver os slides. Obrigado. Em relação ao que o slide mostra, temos o objetivo de 3.3 que mostrem a urgência e a importância das nossas ações, incluindo a redução da incidência até 2030. E também temos várias estratégias no programa de HIV das Nações Unidas e nós sabemos que esta continuará a ser uma ameaça e nós vamos ver como reduzir as novas infecções globalmente até 2020 para 500 mil infecções e alcançar 200 mil novas infecções por ano até 2030. Portanto, esta é uma nova ferramenta que enfatiza a utilização desta ferramenta para poder reduzir novas infecções. Em 2007, a OMS fez uma recomendação sobre circuncisão masculina médica como uma importante intervenção para reduzir a transmissão das infecções de HIV, onde a prevalência era elevada para os homens. Nós sabemos que a prevalência da circuncisão masculina é baixa. Isto foi recomendado em 3 pontos que devem ser recordados. Se trouxe nos homens com superior a 15. E depois disso nós tivemos outras informações. Passando para o próximo slide. O que nós sabemos sobre a prevenção é que esta é uma acréscimo. Na década de 80 nós tivemos outras mensagens que falavam sobre o ABCD, abstenção, fidelidade, uso de
preservativos. Em 2007, isto foi acrescentado com o CMMVS e também a profilaxia pós-exposição. E este, nessa altura, ainda não estava a ser muito utilizado. E havia uma ideia de que o tratamento seria usado como um benefício secundário para redução e prevenção naquela altura. Mas o CMMVS foi importante e vimos que está a mudar algumas das ações que vimos, especialmente na África subsaariana. Agora, em 2020, nós temos uma atualização e vamos ouvir sobre isto através da apresentação hoje. O que eu gostaria de dizer aqui é que nós estamos a olhar para o mundo real e o uso destes do CMMVS e esperamos que o tratamento de HIV possa levar-nos à redução de novas infecções. Nós percebemos dos testes que nós fizemos nos últimos anos que nós precisamos de algo mais a fazer, que isto não vai nos levar ao nosso objetivo. E então fizemos uma ligação da educação sexual, uso de preservativos e o VMMC e a profilaxia pós-exposição, que foi usada a partir de 2007, e também pré-exposição. E também é importante para este kit de prevenção e também o tratamento. Portanto, foi importante rever as evidências existentes desde 2007 e também atualizar as recomendações, fazer revisões com base nas novas evidências e também olhar para qual é a trajetória futura que nós deveríamos usar nas abordagens. Portanto, a nossa equipa fez um bom trabalho. Esta é uma diretriz completa. Temos os anexos, temos 7 anexos, onde podem ver as revisões sistemáticas, os dados e tudo que foi incluído nestas diretrizes. E penso que é importante avançar à medida que formos a trabalhar com os nossos países para poder adaptar esse instrumento. Assim sendo, vou passar a palavra para Fabian, que vai apresentar o nosso orador seguinte, colega Frank. Muito obrigada. Fabian? Ainda não conseguimos ouvi-lo. Muito obrigada pelos comentários de abertura. Vou então agora apresentar o Dr. Frank Rulle, que é o responsável de tratamento de HIV, está no escritório jornal da OMS em África. Dr. Lung tem a palavra para fazer comentários de abertura. Muito obrigado, Fabian. Hoje é um bom dia, tal como foi dito, e de onde estou sentado, é bom saber que estou conectado. Nós levamos essas coisas a sério. 2 slides para nos recordarmos sobre a tarefa que nós temos de reduzir as novas infecções dentro das metas que nós determinamos. Na região que nós estamos, na África Austral e Ocidental, tal como dissemos, tivemos novas metas alcançadas, mas mesmo assim não é suficiente, tal como pode ver no gráfico à direita. Nós deveríamos estar
com 230 mil, que é a nossa meta para 2020, mas estamos muito distantes. E esta pequeno quadro mostra de onde vêm as novas infecções, onde 1 em cada 3 na população-chave e o remanescente, 72%, é da população remanescente. A taxa atual não vai nos levar a alcançar a meta que nós pretendemos e, para mim, a divulgação desta nova diretriz vai nos ajudar a atingir ou obter uma nova ferramenta para prevenção. Próximo slide. Portanto, caros colegas, nós estamos felizes em lançar esta diretriz que tem como objetivo maximizar o impacto da prevenção da HIV através dos serviços de VMMC e também guiar as intervenções para a saúde e bem-estar de homens, adultos e adolescentes. Este guião tem como objetivo ser utilizado por gestores de programa, pessoal de saúde e doadores, e também agentes implementadores na nossa região. O slide mostra as diferentes prevenções, promoção de preservativos, o VMCC, testagem e outros. E do lado esquerdo é o nosso documento e mostra como é que se parece fisicamente. E esta é uma desvantagem das reuniões virtuais, não conseguimos tocar, mas temos o link, porque é o novo normal que temos agora, e podem aceder através do link. Em relação à prevenção de HIV, nós precisamos ter um grupo de intervenções que será necessário para alcançar os objetivos de prevenção da HIV. Prevenções combinadas incluem intervenções que já conhecemos e todas estas devem ser feitas com base em evidências, tal como viram e diferentes anexos das novas diretrizes que vão nos mostrar de onde vêm as evidências e quais são as recomendações, com base nas recomendações. O VMMC é uma das ferramentas da combinação de prevenção e também estes serviços contribuem para prestar outros serviços. O VMMC é um ponto de entrada para entrega de preservativos, testagem de HIV, educação sexual e também para ligações, para intervenções para homens e adolescentes. Este também é uma ligação para outros serviços de saúde que lidam com as necessidades médicas, tais como rastreio de tuberculose, gestão de hipertensão e também outros serviços de doenças comunicáveis e não comunicáveis. Esta é uma oportunidade crescente. E as lições sobre os comportamentos e também o uso do CMMVS, entre outros, podem informar os programas para outras intervenções de saúde que também têm uma aderência limitada pelos homens. À medida que vamos alcançando as metas do CMMVC, os programas vão passar também a serem apresentados aos adolescentes. E também isto vai mostrar a importância para a segurança e também respondendo ao pedido dos ministros para ter
um guião para a transição para os serviços de adolescentes. Portanto, os países devem considerar as fases de transição, alinhando com os esforços para fortalecer os serviços de saúde para adolescentes, olhando para a cobertura universal. Por fim, Sr. Presidente, implementar estas diretrizes requerem os esforços de todos, parceiros, governos, sociedade civil. Incluindo as populações afetadas, neste caso, os adolescentes. Então, vamos nos envolver de forma colaborativa para reduzir este fardo. Obrigado, Dr. Nulle, pelas observações de abertura do escritório regional. Passamos então agora para as questões sérias do guia. A próxima interveniente é Julia Samuelson, que trabalha para a OMS no Programa Mundial sobre VIH, Hepatite e DST. Ela é ponto focal da CMV. A Júlia irá explicar a elaboração do guia e apresentará uma visão geral das recomendações e das considerações. Júlia tem 10 minutos. E tem a palavra. Obrigado, Fabiano. É agradável ver algumas caras familiares. Vou entrar nesta matéria. Uma das coisas que eu acho que é desconhecida sobre a OMS é que o processo de desenvolvimento do guia foi um processo bastante extensivo. Gostaria de partilhar convosco para que percebam. Há muito mais informações sobre isso no guia em si que eu mostrei e também há uma pré-gravação que está disponível sobre a CMV e também nos anexos. Basicamente, este processo teve como objetivo para que o guia cumprisse com as normas internacionais e que contenha recomendações fiáveis e implementáveis. O objetivo é ter um guia transparente, sistemático e que também tem em conta várias disciplinas e intervenientes e várias áreas de especialização. Tal como foi demonstrado aqui pelas roldanas, houve uma incidência desde o início e há vários grupos, por exemplo, o grupo de desenvolvimento do guia, avaliação sistemática das provas e consideração de outros fatores. Tudo isto entrou na tomada de decisão. Também houve uma avaliação de vários membros externos da OMS e internos. Este diapositivo mostra os vários grupos que estiveram envolvidos e agradeço todos os que estiveram envolvidos. Houve um grande empenho e levou tempo. Então, tivemos o grupo diretor da OMS, que contempla incluiu vários departamentos, um comitê que aprovou tanto o trabalho como o guia final. E o guia em si, este ciclo azul. Também estiveram envolvidos alguns diretores nacionais de programas e também peritos. Houve também avaliadores sistemáticos, bem como observadores. Os observadores também puderam participar no grupo de trabalho, mas não puderam ter opiniões sobre as recomendações, porque os membros do grupo de elaboração devem apresentar uma declaração de interesse que depois é avaliada por qualquer potencial conflito. Então, outros apresentadores irão falar do pico e grade da qualidade dos dados factuais. Eu vou explicar isto.
depois de ter se decidido o âmbito do guia, há perguntas principais que têm que ser desenvolvidas. E estas perguntas chamam-se perguntas PICO, que em inglês significa população, intervenção, comparador e resultados. E os resultados são considerados importantes, críticos ou não importantes. Então, estas perguntas PICO baseiam-se nas avaliações sistemáticas que serão feitas e as provas, os dados, servem de base das recomendações da tomada de decisão e também das considerações. Essas perguntas são desenvolvidas na OMS e são partilhadas com o grupo de elaboração do guia. Portanto, é um processo bastante interativo. Depois, os avaliadores sistemáticos fazem a revisão, obtêm as provas e o que conflui para o chamado grade. Grade é um instrumento que dá a qualidade dos dados factuais ou das evidências. Então, a categoria de qualidade é alta, moderada, baixa e muito baixa. E poderão ouvir algumas das recomendações. Então, tudo isto é incluído no quadro de decisão e são considerados outros fatores. Por exemplo, qual é o equilíbrio entre os benefícios e os perigos? Quais são os valores e preferências das partes intervenientes? Quais são as utilizações de recursos? Será que são viáveis? Quais são as considerações de direitos humanos? Qual é a magnitude do problema? Todas essas questões são tidas em consideração. E a força das recomendações é considerada como sendo forte ou fraca e depende do grau de certeza que o grupo tem sobre as provas. Portanto, é um processo complexo. Está descrito noutras partes, mas foi o processo que seguiu na elaboração do guia. Tal como disse, o objetivo do guia está aqui indicado e o objetivo, essencialmente, é atualizar as recomendações anteriores, que incluem as recomendações de 2007 anteriores sobre a circuncisão feminina e também as recomendações condicionais de 2013 sobre a utilização de dispositivos. As provas foram revistas e outros fatores foram tidos em conta sobre os adolescentes, jovens e homens. Irão falar muito mais sobre isso nas sessões dos próximos 2 dias. Vou, em termos breves, falar-vos das recomendações. E a primeira recomendação é que a circuncisão médica voluntária deve continuar a ser promovida no seio dos adolescentes. E esta é uma forte recomendação com boas provas. E a outra, a oferta da circuncisão médica voluntária aos adolescentes. E quanto ao uso dos dispositivos, a recomendação foi de utilizar os dispositivos pré-qualificados da OMS para circuncisão masculina no contexto da prevenção do VIH para homens dos 15 anos para cima e para menos de 14 anos é preciso tomar uma decisão se é preciso oferecer serviços de CMV. E também temos outras considerações, uma delas é melhorar a aceitação, e aqui houve 2 avaliações sistemáticas que analisaram as metodologias de prestação de serviços e a compensação econômica. Houve também um apelo para estudos de caso e de provas, e estas intervenções são organizadas num quadro que é baseado nas etapas
para se obter uma cobertura de serviços efetiva. Vamos falar disto mais tarde. E a última questão é a transição para serviços sustentáveis, e isto baseia-se naquilo que chamamos de quadro dos elementos constitutivos do sistema de saúde da OMS. Com isto, voltarei a dar a palavra ao Fabian e gostaria de tecer um comentário sobre tudo isso. É que a prevenção do VIH é possível, está a acontecer e precisa ser acelerada, e fazendo todos juntos e as coisas certas e com o apoio certo, podemos concretizar isto. Muito obrigado e aguardo com expectativa vossos comentários, perguntas e sugestões. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigada, Julie. De facto, respeitou o tempo, explicou como foi elaborado o guia e falou dos dados comprovativos e também das recomendações que emanaram daí. Os que tiverem perguntas podem encaminhá-las para a funcionalidade de chat e os colegas poderão respondê-las. Vou agora convidar o próximo interveniente, que é o Dr. Tim Fale. Dr. Fale é o nosso consultor da OMS, é especialista em estatística e também trabalha com serviços de redução de estigma. Ele irá apresentar os dados comprovativos do impacto da circuncisão masculina na prevenção do HIV e o impacto sobre os homens e mulheres e comunidades. Dr. Tim tem 10 minutos. Bom dia a todos. É um prazer estar nesta reunião e apresentar-vos os dados comprovativos. Também é um prazer estar envolvido neste processo, muitos anos. Aqui, à vossa frente, tem recomendações que a Julie acabou de ler há alguns minutos, portanto, não irei rebater, passarei diretamente aos dados comprovativos ou evidências. A Julie falou dos PICOs. Essas foram as perguntas principais. Se a circuncisão masculina tem algum impacto na incidência do VIH. E houve várias conclusões que foram analisadas. Uma delas é a incidência do VIH nos homens circuncidados e nos homens não circuncidados. Outra conclusão foi se a circuncisão tem um impacto direto na incidência das parceiras de sexo feminino e também a incidência deste procedimento. Houve várias outras conclusões que são consideradas importantes. Uma delas que eu irei mencionar hoje é a incidência do VIH nas comunidades, e também outros intervenientes irão falar da incidência outras doenças de transmissão sexual, etc. Portanto, este diapositivo, peço desculpas por ser difícil ler, mas é o resumo de 30 anos de trabalho, estão todos resumidos no que chamamos de gráfico de floresta e inclui todos os dados publicados sobre a relação entre a incidência do VIH e a circuncisão. Há muitos estudos que analisaram a prevalência do VIH em homens circuncidados versus não circuncidados, mas nós decidimos concentrar-nos na incidência do VIH porque é o que alimenta a epidemia. No painel A, vem aqui os resultados dos testes aleatórios e que foram feitos no início dos anos 2000, em 2000, 2001, 2002, 2005, na África do Sul, no Quênia, no Uganda,
E temos aqui o rácio de infecção, que houve uma redução de 60%. Quando esses estudos foram lançados com base nos estudos observacionais, alguns que foram realizados antes, quando nós vamos abaixo desta lista e vemos o coorte no grupo C, os homens no grupo de alta infecção, o documento do Cameron, que foi publicado em 99 e o documento sobre o Gray em 90, estes resultados eram conhecidos antes destes testes aleatórios. Então, foi com base nesses dados observáveis que foram feitos os testes aleatórios. Então, confirmaram que os resultados eram de facto reais e que eram atribuíveis à circuncisão. E também responderam uma pergunta importante: circuncisar adultos que não estavam circuncidados resultou numa redução rápida do VIH, algo que nós não sabíamos de estudos de observação. Então, vou agora explicar o resto do estudo. O grupo B foi depois dos testes de controlo aleatórios. 3 grupos, o grupo do Quênia e o grupo do Uganda, continuaram a seguir esses homens para um período de 6 anos. E houve uma variação dos resultados, como podem ver, mas basicamente conseguiu-se continuar a seguir os homens no coorte. Os homens que estavam neste grupo foram circuncisados e o efeito protetor demorou durante muitos anos, até 6 anos. O terceiro grupo de estudos é o grupo de estudos dos homens de alto risco. Os homens cujas parceiras que iam para uma... Quando as suas parceiras iam para as clínicas, eram tratadas, as suas DSTs eram tratadas, e também havia homens que eram negativos, mas a sua parceira ou esposa era positivo. E também estavam em risco. Mas o grupo mais importante, que é muito interessante, são os grupos D e E, que são homens, não homens que estão no grupo de alto risco, mas homens nas comunidades. Portanto, não foram selecionados pelos seus comportamentos. E o estudo Gray 2000 é uma das provas que nós analisamos antes do ICT ter sido lançado. E outros estudos, Schaefer, Keane e Dondona, na Índia, portanto, esses estados são mais variados, mas também mostram a redução do risco. O último grupo é muito interessante. Todos esses estudos foram elaborados ou durante o aumento da circuncisão. E o aumento da circuncisão também foi acompanhado com outras intervenções, como terapia retroviral, etc. E a mensagem geral deste grupo é que o efeito protetor da circuncisão na incidência de VIH, mesmo na presença de todas as intervenções, ainda constitui um benefício. O que é interessante é que parece haver um benefício menor do que dos testes de controles aleatórios. Isto atribui-se ao facto de alguns homens, nas suas entrevistas, informaram que eram circuncidados, mas depois de serem examinados fisicamente, não era verdade. Isto diluiu o efeito observável. E outros estudos, um de Lissouba, outro de Over, que estão aqui no lado esquerdo, são semelhantes ao que está em cima. São os 2 cohortes que são baseados nos exames clínicos. Os outros são todos baseados em declarações individuais. Portanto, este é o resumo dos dados. E a pergunta do PIC, será que a circuncisão defende ou contribui para o crescimento do VIH, ou seja, para a diminuição do VIH?
E aqui, no fundo, não se consegue ver. Portanto, termino aqui a referência, onde podem ler toda esta informação. Passamos ao diapositivo seguinte. A pergunta secundária é qual é o impacto sobre as mulheres? A primeira coisa a referir é que as mulheres beneficiam indiretamente do programa de circuncisão devido à incidência inferior do VIH sobre os homens, tanto à medida que os homens se circuncisam, há menos prevalência e há menos probabilidade de se encontrar um homem com infecção pelo VIH. Mas também houve também uma probabilidade de se adquirir a sida de um parceiro circuncisado. Agora mostro-vos todos os dados disponíveis. É muito difícil fazer estudos nesta área. Houve algumas Um observações. estudo de observação de 2000 de Gray, que mostra um risco baixo das mulheres parceiras adquirirem o HIV se um parceiro masculino tiver feito a circuncisão. Portanto, houve um estudo do Uganda em paralelo com os controles anteriores, em que os homens que são seropositivos participaram num estudo e os parceiros sexo feminino foram seguidas e vamos ver que, de facto, nesse controlo aleatório, o risco de infecção com HIV era mais alto nos parceiros destes homens infectados com HIV que é que vai se fazer a circuncisão. Portanto, os dois resultados podem ser verdadeiros, mas o que é interessante aqui, neste estudo de Gray, os homens fizeram circuncisão já no passado, há muito tempo, enquanto no outro estudo, os homens acabaram de fazer a circuncisão. Se voltar no slide anterior, temos um resumo do que esses resultados significam. Havia uma incidência baixa das mulheres do HIV nos estudos, e isto foi feito antes de existirem antirretrovirais, tratamento com retrovirais, então são estudos já antigos, mas o RTT, quando o parceiro masculino já era positivo, havia um risco alto de transmissão para a parceira, para a mulher, e isto particularmente nos os casais que portanto, tomavam sexo, tudo foi realizado antes de retrovirais, portanto agora recomenda-se que todas as pessoas que têm infecção do HIV para fazer antirretrovirais, tanto quando tem a supressão do vírus, portanto, não transmite o HIV, significa que num programa de circuncisão médica masculina voluntária, portanto, o homem, se for seronegativo ou se for positivo, então devem retardar a circuncisão até começar com o tratamento contra retrovirais e a carga viral baixar antes de terem a circuncisão. Caso contrário, pode haver um risco de curto prazo de transmissão às mulheres parceiras. Este slide tem um resultado interessante, indica o que é que acontece na comunidade. Só temos um estudo sobre esta questão, e em Rakai, no Uganda, onde tivemos RCT em homens. Só tem um minuto. É o último slide. Aqui conseguiram ver, quando se expandia a circuncisão pela comunidade, consideraram a prevalência da circuncisão nas diferentes comunidades, e à medida que a prevalência subia, a circuncisão nos homens aumentou de 19% para 39%, então, através das mulheres também passou de 0 para 26%. Portanto, quando houve 13% de exclusão nos homens, havia também uma baixa incidência. É um estudo que temos agora que procura
perceber os efeitos das antirretrovirais na circuncisão e outros coortes estão em curso, onde nós pensamos obter mais informação sobre essa questão. E vou agora para o último slide. Agora, os principais pontos de evidência, os estados combinados destes estudos aleatórios, tanto com uma taxa de incidência mais baixa de 59% nas populações heterossexuais, tanto havia infecção de pessoas com tinham feito a circuncisão, e também temos estudos de 86 de 2017 que mostravam que 50% tinham risco mais baixo de infecção nos homens com circuncisão. Portanto, o efeito da circuncisão masculina, e isto é repetido nos estudos comunitários durante a expansão, mas também pode haver problemas nos relatórios da forma como são reportados. Muito obrigado, Dr. Tim. Esta evidência é muito clara sobre o impacto da circuncisão masculina para reduzir a incidência do HIV. Muito obrigado. Penso que agora vamos ver se há perguntas, comentários. Informa-me que não temos perguntas por agora na caixa de mensagens, e sugiro os colegas para termos aqui de ver aqui 2 colegas participantes. Temos aqui uma pergunta e encorajar a todos para preencher uma múltipla escolha. Deve ler e indicar qual é a resposta correta, e no final nós vamos ter uma resposta a esta pergunta. Vou encorajar aqueles que têm comentários, os que têm perguntas. Podemos usar a função de levantar a mão desta plataforma, se tiver alguma pergunta ou comentário, aos apresentadores e também aos outros, se quiserem esclarecimentos. Não vejo nenhuma mão, nenhum pedido de palavra. A resposta para este inquérito vai surgir depois desta questão. Temos uma pergunta de Neuefila. Os nossos Ministérios da Saúde estão este convite foi enviado para o Ministério da Saúde, depois envolver os ministérios, vai ajudar a disseminar as recomendações, as mudanças, ou se há planos para orientar os países nesta circuncisão médica masculina voluntária, com base nas novas recomendações. Júlia, não sei se quer responder a esta questão. Sim. Primeiro, em relação ao envolvimento durante a preparação destas diretrizes, há vários gestores de programas que foram envolvidos de saúde do adolescente, não só da circuncisão, outros estão mais envolvidos no departamento de cirurgia. Portanto, tivemos uma representação alargada
na produção destas diretrizes. Só temos 25 pessoas deste grupo, entretanto, mas foi partilhado de uma forma generalizada e a diretriz foi partilhada para os ministérios. Isso vai continuar a acontecer depois de hoje, para que estes possam analisar as diretrizes e determinar qual é o feedback que gostariam de ter, que assistência poderão necessitar. Esse era o principal comentário a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado por estes comentários, Júlia. Estamos a disseminar estas diretrizes e certamente estamos a disponibilizá-las a todas as partes interessadas, ministérios e outros pontos focais. Mas uma questão importante que gostaríamos de dizer é que estas diretrizes devem ser implementadas, porque os passos seguintes consistem em encontrar os mecanismos para colaborar pessoas focais da circuncisão masculina nos ministérios, junto dos parceiros nos países, e já sabemos o ambiente em que nós trabalhamos agora por causa da Covid-19, certamente que estamos a planear uma formação virtual a nível nacional para que os provedores de serviços possam prestar serviços de qualidade com base nestas diretrizes novas que estão a ser disseminadas hoje. Vejo várias outras questões aqui na caixa de mensagens, incluindo sobre orientação sobre o grupo etário até os 14 anos, integração no serviço de rotina, e também dizer que vamos tratar dessas duas questões com detalhe na segunda-feira e nas sessões de segunda e terça-feira. Portanto, iria encorajar a participar nessas sessões, porque vamos ter aí uma oportunidade de partilhar sobre essas questões, essas considerações e discutirmos ainda mais essas questões. Penso que eram as duas principais áreas que vi por agora. Vamos tomar nota dessas perguntas e vamos responder isto na segunda e terça-feira. Muito obrigado. Muito bem. Temos igualmente uma pergunta do Jazz. Essa é uma questão de interesse. Acréscimo projetado de 1,5 milhões de casos de HIV que seriam evitados. Posso responder também essa questão, dizer que há vários grupos de modelação, incluindo que fazem estas estimativas. Temos também uma indicação sobre isso com mais detalhes que vai ser colocado para observarem, se não está lá vai ser colocado da Estados, que explica como é que esses números são, como chegam esses números, damos assim mais informações sobre os específicos deste modelo, desta modelação. Portanto, eu ia encorajar a olharem para isso, porque vai trazer mais detalhes em relação àquilo que querem. É uma coisa, de certa forma, complexa. Não vejo mais perguntas. Por favor, se tiverem perguntas ou questões, podem também pedir a mão, podem intervir. E vejo que não temos mais respostas. Parece que tivemos respostas. E tanto sobre a pergunta para se evitarem os casos de infecções de 2030, a maioria acertou na pergunta do inquérito, é que esperamos que 1,5 milhões de novas infecções seriam evitadas até
2030, 71% de todas as respostas acertaram nas respostas. E, mais uma vez, como a Julia disse, estes valores são determinados com base em projeções. Há um grupo que trabalha nessas projeções. Iria recomendar agora que tenhamos um intervalo de 5 minutos para relaxar um pouco e depois voltamos para a segunda parte desta sessão. Muito obrigado e até daqui a 5 minutos. Intervalo de 5 minutos e vamos ter o Frank que vai fazer a moderação da segunda parte deste webinar.
Muito obrigado, Fabian. Sejam bem-vindos, colegas. Na parte 2 desta sessão, nós temos 4 boas apresentações e no final nós teremos cerca de 10 minutos para perguntas e peço aos colegas que vão usar da palavra para que possam cumprir com os 10 minutos que foram alocados. O nosso primeiro orador é o Dr. Stephanie Davis, que é um médico que trabalhava com o CDC dos Estados Unidos e agora é um consultor. Vamos passar assim. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vou falar sobre os outros benefícios e as preocupações do VMCC e também os benefícios e outros serviços que são prestados ao mesmo tempo, e também questões sobre segurança de procedimentos. Em vários níveis, a circuncisão masculina protege as mulheres de várias DTS. Muitas análises perceberam que isto reduz a infecção para as suas parceiras. O vírus de papiloma humano, vaginose bacterial e também outros tipos de doenças. E as evidências é que outras DTS, clamídia, candidíase, era mais misto. Em relação ao BV, os dados mostram o papel do homem, que pode facilitar a sobrevivência de organismos, tais como bactérias, que levam à longa transmissão destas bactérias. E também houve um teste que mostrou que havia uma bactéria encontrada nos homens e, ao reduzir estas bactérias, o TMMVS reduz estas infecções nas parceiras. E nós vemos que um dos impactos da circuncisão é o câncer do colo. E também temos um modelo que é com base na unidade do Uganda, que percebeu que a circuncisão pode impedir 20% de casos de câncer do colo do útero e, nos casos em que há uma limitação das vacinas desta doença. E isto são eventos onde temos a cobertura de 90% ou mais. Portanto, penso que os benefícios e o custo desta circuncisão deve ser revista à medida que as circunstâncias mudam. Mas também devemos aumentar o impacto incidental. E isso vai ajudar os tomadores de decisão a informar as decisões dentro das diferentes intervenções. Como uma intervenção única que tem como alvo homens e jovens adolescentes, o VMMC é uma oportunidade para oferecer outros serviços. Este serviço é oferecido com um pacote de serviços que foram definidos pela OMS para incluir testes de HIV, educação sexual, preservativos e promoção de preservativos. No entanto, estes serviços servem como uma forma para a prestação de outros serviços que estão fora deste grupo.
Esses serviços oferecidos incluem não somente serviços para homens, mas também para mulheres, particularmente para o cancro do colo do útero. Outros serviços reportados são hipertensão, tuberculose, fornecimento de preservativo feminino, que são integrados nesses serviços, nas idades em alto risco. E este é um círculo virtual, e, portanto, desde 2016, nós também incluímos o VMC para poder aumentar a segurança. E esta é uma recomendação da OMS, dar o TTCV para adolescentes de 15 a 20 anos. Passando para a segurança por quadros de pessoal de saúde. Uma revisão atual mostrou a evidência comparando os estudos feitos nos diferentes quadros de saúde. E tivemos vários procedimentos e estes estudos fez uma comparação de pessoal de saúde e no Quênia a taxa foi maior para enfermeiros do que para médicos, para aqueles que realizaram mais de 100 procedimentos. E a diferença não foi vista na vigilância ativa ou entre pessoal de saúde com mais experiência. Um estudo de não comparação foi feito onde se avalia as taxas. Nós tivemos uma única taxa que estava acima do limite programático. Os procedimentos incluídos eram cirúrgicos, mas também incluíam outros dispositivos elásticos e também percebemos que havia um acompanhamento maior para os pacientes de enfermeiros do que para os pacientes dos médicos. Vou parar por aí, passar para o próximo orador sobre evidências de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. Esta é uma apresentação bastante importante e penso que responde às questões levantadas anteriormente relacionadas com a integração. Não há nenhuma melhor forma de advocar a integração, mostrando os benefícios fora da prevenção contra o HIV. Vamos ouvir então o professor Galo Kant sobre as evidências de segurança. Não sei se o Moses conseguiu se conectar. Parece que houve algum problema de tecnologia. O que eu vou fazer, então, é fazer a apresentação em nome dele. Para além destes benefícios para homens circuncidados e para as mulheres, a circuncisão masculina inclui eventos adversos, mas estes muitas das vezes são geríveis, como sangramento, infecções, etc. Houve um esforço para monitorar estes eventos e uma das formas foi criando definições. E com o tempo, estes mudaram. Portanto, existe uma definição para eventos adversos graves, que foi feito pelo grupo técnico da OMS, que se concentra na inovação para a circuncisão masculina. Vem estes 3 pontos, que são os tipos de eventos que nós queremos que sejam reportados a nós na OMS.
E também temos o COSEXA e o seu guião, que tem uma categoria de grave, que requerem intervenções extensivas, e modernos, que não são graves, mas requerem intervenção, e isto pode ser feito no local. Portanto, houve uma revisão não publicada sobre os efeitos adversos, e podem ver que existem diferentes tipos de estudos, desde o RCT original, que são os testes aleatórios controlados. Temos também estudos de implementação pilotos de pequena escala, e temos implementação piloto, vigilância para 1.000 a 10.000 clientes, e programas mais amplos, onde temos um reporte de eventos adversos rotineiros, com mais de 10.000 clientes. E podemos ver o número de países onde estas análises foram feitas, e do lado direito nós podemos ver as taxas de eventos adversos por 100 procedimentos. Temos aqui o limite, que é dos testes aleatórios, temos 3,3%, e isto varia até 4,7%, 6,7%, e nas implementações piloto de pequena escala. Ao passarmos para a implementação piloto, nós temos 9%, e em grandes programas nós temos 0,2%. Uma média de 0,30%. Penso que podemos perceber as tendências, e quando fazemos o acompanhamento mais próximo, temos mais eventos. Quando vamos para programas muito grandes, vemos que há uma redução, e devemos estar cientes disso. Um outro aspecto que foi feito pela OMS e também pela PEPFAR é pedir ativamente o reporte, e a OMS solicitou ativamente a 2 países que reportassem entre 2014 e 2017. Como podem ver, temos o tipo de eventos que foram reportados, incluindo ferimentos no pênis e na glande, e relatórios passivos. Temos as pessoas a submeterem os relatórios. E temos alguns casos de tétano, 18 casos de tétano, e houve um relatório que olhava para o risco sobre o método de compressão elástica. E também temos sistema de vigilância de eventos adversos da PEPFAR de 2015 a 2018, que mostrou que os eventos mais comuns reportados são sangramento, infecções, e os raros eram ferimentos nas glandes, fístula, tétanos e complicações de queloides, que é algo que pode acontecer. Depois das intervenções
é todos os dias que os colegas conseguem substituir os outros. Isto é algo que estamos a aprender aqui com o Zoom. Pelo menos é confortável. Percebi algo especial, que é o relatório, e espero que possamos melhorar. A seguir, vamos ouvir ao colega do Zimbábue. Gostaria de ouvir Eu vi a entrar, ainda está aí? Boa tarde, bom dia. Obrigado, Frank. Obrigado, Julie. Eu tinha dificuldades em colocar o meu microfone no silêncio. Chamo-me Nomukemba Taba. Tal como o Frank disse, eu irei apresentar os outros fatores que nós consideramos no processo de tomada de decisão. Iremos analisar os valores e as preferências e também a aceitação, a ética e os direitos humanos. Pode passar para o diapositivo seguinte. Quanto aos outros fatores para a tomada de decisão, vemos que há 4 colunas. A coluna esquerda tem aquilo que é a nossa percepção das provas que nós temos. O que é importante é que os homens e as mulheres estão num... Portanto, a prevenção do VIH-Sida e a redução é algo bastante importante para os países de alta incidência e para os doadores. O que nós também notamos é que existe informação limitada sobre os valores de impedir a SIDA da perspectiva das mulheres e dos homens. No entanto, existe informação sobre os homens mais idosos e parece que as prioridades estão nos meios de subsistência. E também houve outra avaliação que constatou que os homens acima de 30 anos demonstraram falta de motivação para as pessoas com mais de 30 anos, uma vez que faz pouca diferença. Devido às provas limitadas, não foi possível constatar qual era a importância da CMV. Também é importante implementar intervenções eficazes que ajudam as pessoas a evitar esta pandemia. Também analisamos a aceitação e a viabilidade. E também vimos que até agora 23 milhões de pessoas foram submetidas à CMV e também notamos que a aceitação diminui com a idade e que também as diferenças regionais e culturais na aceitação
foram constatadas nas várias regiões, nos países prioritários, e também os principais fatores de aceitação foram a redução do VIH e das DSTs e também melhoria da higiene. Portanto, em termos de aceitação, nós consideramos que, como conclusão, que a CMV é aceite em contextos de alta incidência, tal como disse, 23 milhões de homens foram circuncidados. Em termos de viabilidade, o aumento atingiu 23 milhões de homens de 2008 a 2018, o que demonstra a viabilidade em muitos contextos. O ano de 2018 registrou uma subida dos casos de circuncisão. É importante dizer que os países que têm muitos recursos também tiveram um desempenho melhor, e também nos países onde há poucos recursos tiveram um desempenho inferior. Portanto, a questão dos recursos é algo essencial. No entanto, a CMV é algo viável. Outro aspecto importante que a Julie mencionou irá ser examinado na próxima secção, que é a ética e os direitos humanos. Relativamente às provas disponíveis, a CMV é sujeita aos mesmos direitos humanos e outras considerações de caráter ético e jurídico. Outra questão importante é que a CMV não deve substituir outras intervenções, mas deve fazer parte do programa geral dos programas combinados e que também deve continuar com o tempo. Analisando as questões de equidade, nós constatamos que há poucos estudos que tratavam da equidade. Os valores comunitários afetam a aceitação e também afetam a equidade. Por exemplo, no caso da Tanzânia, as pessoas que viviam no raio de 10 quilômetros das cidades estavam em situação de desvantagem. Por essa razão, a ética e os direitos humanos são importantes. E a ética é dinâmica e depende de vários fatores que podem alterar com o tempo. Por exemplo, o surgimento, mudanças epidemiológicas e segurança dos dados. Portanto, a equidade favorece a intervenção única para reduzir a transmissão do VIH nos homens. Em termos de resumo sobre os outros fatores, nós concluímos que a CMV é rentável e poupa e leva a poupanças nos próximos 5 a 10 anos. Portanto, e também é importante nos grupos etários dos 15 a 29 anos, a médio e a curto e médio prazo. Fred, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado. O processo de desenvolvimento do guia não só se centrou
nas provas, mas também aquilo que as pessoas valorizam e também as suas preferências são tidas em consideração. Isso, com o tempo, nos ajudou a implementar o guia da OMS. Finalmente, vamos analisar as considerações do programa e da implementação. Será apresentada pelo meu colega Fabian Denzaco, baseado em Harare, o médico responsável pela prevenção, tratamento e cuidado de HIV na região da África Austral. Fabian tem a palavra, mesmo que ganhamos alguns minutos, não faça com que percamos. Diapositivo seguinte, por favor. Nós estamos na implementação do programa. A CMV continua a ser uma intervenção importante para a prevenção do VIH e para o controlo na África Oriental e Austral. As provas são de alta qualidade e coerentes e existem mais provas no guia. Também existem estimativas de modelação, tal como foi registrado nas apresentações. Neste gráfico aqui podemos ver, com o tempo, como é que o número de infecções reduziram através da circuncisão médica voluntária ao longo dos anos e há uma redução maior da incidência à medida que a CMV vai sendo implementada. Isto veio do relatório do Fundo Global. Mais uma vez, as populações de serviços para a prevenção do VIH na África Oriental e Austral. Chegar a 2030, se o alcance das metas do HIV-Sida exige uma combinação certa das intervenções eficazes de prevenção e altos níveis de cobertura. A CMV é um ponto estratégico importante de contacto para os serviços de saúde para os homens. Chegar aos homens em alto risco de infecção pelo VIH implica o seguinte: os governos devem continuar a advocacia, ter planos estratégicos e envolver os parceiros. Isto é essencial para melhorarmos as intervenções. A seguir, mais uma vez, a CMV deve incluir um pacote de serviços mínimos e a prestação de serviços de CMV deve ser utilizada como uma oportunidade para resolver as necessidades de serviços de saúde sexual e também pode ser utilizado como instrumento para combater as doenças transmissíveis. E também os programas de CMV podem resolver as normas do gênero. A monitorização segura também é importante e devemos encorajar, incluindo a promoção da aprendizagem e da resposta a todos os níveis. Este diapositivo é sobre formação e comunicação sobre a CMV. Mais uma vez, os profissionais de saúde precisam de formação suficiente para comunicarem as mensagens importantes. Por exemplo, o CMV não protege as infecções, mas contribui para a redução do risco de infecção. Os homens que retomam a atividade sexual
antes da cura da ferida, correm um risco alto de infecção. Os homens que têm VIH e que não são objeto de supressão de carga viral podem estar em risco de infecção se retomarem a sua atividade antes da supressão da carga viral. Em contextos de mutilação genital feminina, a mensagem da circuncisão médica masculina é muito diferente da mensagem sobre a mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina não demonstrou qualquer benefício médico e prejudica as mulheres e meninas de muitas formas. Os diretores dos programas e os decisores têm a obrigação ética de acompanhar e minimizar os perigos que resultam do mau entendimento da CMV para prevenir o VIH. Necessidades de investigação. Para basear os programas, a concessão de serviços e a prestação de serviços, é necessário medir o impacto da contribuição da prevenção do HIV-Sida em resultado da CMV e também avaliar o efeito do CMV na redução das DTS e do cancro cervical, avaliar e entender de forma mais ampla os valores masculinos e as preferências sobre a prevenção do VIH, incluindo a sua importância relativa às demais situações da vida, e avaliar a viabilidade, os custos e a eficácia de expandir outros serviços para homens, tanto prestados com serviços de CMV. Isso, cheguei ao fim desta parte da prevenção ou da minha apresentação sobre a implementação dos serviços de CMV. Frank, tem a palavra. Obrigado, Frank, por essa apresentação. Colegas, nós chegamos ao fim desta sessão, começando com os objetivos da circuncisão médica voluntária, onde nós estamos como região, o valor da circuncisão médica voluntária, explicaram-nos o processo do desenvolvimento do guia e também os dados comprovativos utilizados, que são os circuncisados, os seus parceiros e as comunidades. Também ficamos a saber de alguns benefícios e dos perigos. A Júlia interveio para nos falar da segurança da circuncisão médica voluntária, também os valores e, por último, o Frank falou das considerações programáticas. Então, temos 10 minutos para perguntas. Disseram-me que muitos aspectos já foram tidos em conta. Vou dar a palavra a Katy para que os apresentadores possam responder e para que também se possa responder as perguntas que estão na funcionalidade chat. Temos 10 minutos para responder. Obrigado, Frank. Bom dia, boa tarde. Eu sou Kim Labi e irei ajudar nas perguntas e respostas. Tenho aqui várias perguntas. O Frank já falou de algumas. A experiência do género, do prestador de serviços. Os colegas também gostariam de obter o feedback dos participantes.
têm toda a liberdade de trocar mensagens no chat. Houve também a questão dos prestadores do sexo feminino, também houve a questão da viabilidade. Julie também quer fazer alguns comentários sobre a questão da rentabilidade. Sim. A Catherine falou de um número que foi incluído no guia sobre o custo de cada infecção do VIH, que é vai de 171 até 5.000 dólares. E também o intervalo de custo foi identificado através de uma investigação bibliográfica e dos estudos, o custo varia de 23 a 191 em vários países. Houve 3 estudos que foram mais representativos e desse estudo diz que vai de 106 de 66 a 106. Este estudo está disponível no anexo 2.3 e os pontos principais partilhados pela Catherine estão incluídos também no capítulo 2 e, portanto, podem obter esses números lá. E também reconhece que algumas das principais causas tiveram a ver com a prestação de serviço. Então, isto não é nada de novo. O que nós temos aqui é esta informação toda consolidada para que sejam feitos mais esforços para encontrar mecanismos mais rentáveis. Na sessão de segunda-feira, nós iremos abordar a questão dos métodos com base em dispositivos. São formas de reduzir os custos. Quando se analisa não só o custo das comunidades, mas também do tempo dos prestadores de serviços. Estas são as fontes de informação mais detalhada para vocês. Espero. Houve também uma pergunta sobre a eficácia dos custos, a relação custo-eficácia. Houve também o grupo onde há mais eficiência de custo é dos 15 aos 29. O que é importante é que, à medida que os países continuam a procurar outras fontes de financiamento, incluindo os pedidos ao Fundo Global, é importante apresentar esses argumentos sobre a continuação da eficácia da circuncisão masculina, embora outras intervenções de prevenção são melhoradas. Na verdade, existe uma eficácia dos custos. Então, vamos considerar também alguma dessas informações e claro que cada país deve usar os seus próprios dados, mas de um modo geral existe muita informação para se defenderem recursos adicionais e devem-se usar junto dos respectivos ministérios e também de outras fontes, para além do PEPFAR, pois sabemos tão grande doador, mas precisamos de alargar. Talvez tenha ido muito para além da pergunta e peço desculpas por isso. Uma outra questão de Joshua é que as recomendações específicas das diretrizes têm sobre a segurança e vou combinar isto com uma outra questão que recebemos que é saber se isto é orientação para integração
a circuncisão e instituições para, portanto, supervisão da, portanto, maior supervisão, maior segurança, se há informações nas diretrizes sobre a questão da segurança. A segurança é uma prioridade máxima, sim, para a construção dos programas, certamente que se indica aí, e vamos ver em sessões futuras que vamos ter nos próximos 2 dias, são em termos de ações a empreender. O que é crítico é que, ao nível local, portanto, a todos os níveis, até o nível nacional, a responsabilidade de monitorização e de garantia da qualidade, melhoria da qualidade, tudo isso deve ser adotado. Nós temos vários exemplos sobre como isso pode ser feito e talvez esta seja uma das áreas que neste projeto da ECO, através de casos, nós queremos, se calhar, ter uma comunidade de prática futura virtual que possa discutir isto, possa partilhar as lições e também possa partilhar. Nós esperamos que agora já tenhamos visto maiores eventos adversos que são possíveis, como novos elementos a introduzir. Se possível, vamos ter um novo evento adverso, como aconteceu no passado. Então, penso que se podemos trabalhar como comunidade de prática virtual, apoiarmos mutuamente, aprendermos desta situação, esta seria a melhor forma de nós podermos avançar e podemos não só manter bons níveis de segurança, mas talvez melhorá-los em relação àquilo que é a situação atual. Obrigado. Obrigado, Julie. Não temos mais perguntas. Não sei se há algo a acrescentar, mas temos mais uma que está a surgir agora. Alguma recomendação para profissionais do Ministério da Saúde que queiram priorizar os seus recursos ou racionalizar os recursos para a circuncisão? Se existe, portanto, uma recomendação sobre isso. Eu poderia apresentar alguns comentários, talvez podia também fazer esses comentários, porque está mais familiarizada com os ministérios. Eu penso que é uma boa sugestão que o caso de negócios seja apresentado para esse efeito, e para, de certa forma, o custo deve ser quase nada. Devemos argumentar para intervenções claramente que nos trazem uma pressão de longo prazo, enquanto se este for o cenário atual, então devemos trabalhar a partir daqui. Então eu penso que podemos trabalhar juntos para o nosso cenário. Já temos ações em termos gerais, mas uma outra oportunidade poderia ser começarmos a pensar se uma criança de 14, 15 anos for a fazer circuncisão, não estiver suficientemente desenvolvidos, ou não pode dar consentimento voluntário, não podemos lhe dar uma vacina e perguntar para voltar quando, passado alguns anos. Não tenho resposta para isso, não temos evidências sobre isso, mas penso que aí, como comunidade, devemos começar a pensar, ver o que seria possível, nos ajudar a isso. Então, são as pessoas, sejam as pessoas que tiveram intervenções, já temos 7 milhões de soluções até hoje, estou convencida de que podem analisar isto e encontrar formas já criativas de prestar serviços. Frank? Julie, já disse tudo o que habitualmente afirmo, é que
muitas vezes as respostas nos países ou no ambiente em que as coisas acontecem, há muita experiência lá fora, e ainda bem que falou deste comunidade de prática virtual, e podemos aprender com isso. O que eu poderia dizer agora é que quase impossível nestas 2 horas esgotar tudo, mas iria dizer aos colegas que vamos internalizar estas diretrizes, estas orientações, vamos ler os anexos e onde acharmos que precisamos de mais informação, podemos sempre criar uma plataforma para discutirmos todas estas questões. E o que é interessante é que nós também temos informações políticas breves. Às vezes as pessoas não gostam de documentos muito longos. Portanto, temos de informar a direção, que decisões devem tomar. Estas notas breves de política dão uma resposta rápida, indicando como responder, como aconselhar os que tomam as decisões. Assim, ao seguirmos com estas séries, vão ser levantadas novas questões, mas eu iria encorajar a todos nós para lermos as evidências por detrás das recomendações e, na medida do possível, partilhar as experiências que encontramos nos países. Penso seria tudo da minha parte. Haverá mais perguntas? Não temos mais perguntas na caixa de mensagens. Não havendo mais perguntas, eu penso que vamos terminar por aqui. E gostaria de começar por agradecer a todos. Tivemos cerca de 100, a dada altura tivemos cerca de 130 participantes, ainda temos um grande número, sabendo que é sexta-feira à tarde, já à noite em alguns lugares. Muito obrigado, isso mostra a vossa dedicação que nós temos em relação a esta questão do VMC, que é a circuncisão masculina médica voluntária, e encorajar a participar nas sessões de segunda-feira, que vai tratar dos adolescentes, e também na terça-feira. E vamos ler e trazer perguntas. Uma das vantagens da ECO é que nós podemos interagir com um grupo mais amplo de peritos, especialistas. Vocês são especialistas dos países, sobre a melhor forma de implementarmos estas diretrizes. Tirando isso, não teria muito mais a dizer e desejar a todos uma noite agradável. Adeus. Muito obrigado. Adeus a todos. Portanto, isto é para aplaudir e despedirmos-nos. E agradecer também aos apresentadores em particular. Apreciamos imenso todos os que trabalham nos bastidores, a assegurar tudo que pudesse acontecer. Tudo isso é muito importante. Meu colega Fabian, que nos orientou na primeira sessão, nosso muito obrigado por tudo. Adeus.